Irmãos e irmãs, nesse domingo, 13º, domingo do tempo comum, ouvimos na primeira leitura: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. O livro da sabedoria nos ajuda então a entender essa realidade importante que devemos considerar sempre com frequência: a morte e a vida. Duas realidades que estão presentes na existência humana, que fazem parte do nosso ser humano e que devemos então entender e aceitar e viver de acordo com o ensinamento da fé. Porque aqueles que não creem, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam em Deus, nem na vida eterna, nem no céu, nem no inferno, têm uma visão própria da vida e da morte. Geralmente aderem a esta filosofia pagã antiga, o carpe diem, aproveita o dia. É aquilo que diz São Paulo, falando dos pagãos: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os pagãos têm como único objetivo da sua existência a vida corpórea, a vida nesse mundo. Por isso, dentro dessa lógica de pensamento, é conclusivo aceitar o carpe diem, né? Aproveitar o dia. Se só temos esta vida, se depois da vida vai acabar tudo, depois da nossa morte tudo acaba, então vamos desfrutar da vida, vamos fazer o que quiser, vamos viver sem culpa, sem remorso, vamos desfrutar ao máximo daquilo que a gente gosta de fazer, porque depois vai acabar tudo. Mas nós sabemos que não é assim, porque a nossa inteligência está iluminada pela fé sobrenatural da revelação que Deus nos confia, e então nós sabemos que fomos criados para a imortalidade, é o que diz a primeira leitura de hoje. Deus criou o ser humano para a imortalidade, para não morrer, para viver para sempre. Mas existe a morte, que é uma contradição aí nesse plano de Deus. Deus criou o ser humano para a imortalidade, mas por que então existe a morte? Porque ela entrou no plano de Deus como uma espécie de vírus que invadiu, né, o software criado por Deus. Porque, diz a própria leitura que nós ouvimos, por causa do diabo. Pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo e experimentam essa morte aqueles que pertencem a ele. A ele quem? Quem é o sujeito dessa frase? Ele, o tinhoso. Ele, o encardido, né? Tem vários nomes. Chifrudo, encardido, coisa ruim, não é? E por aí vai, né? Pelo diabo. Seduzindo os nossos primeiros pais por inveja, ele atraiu-os para o pecado e, como consequência do pecado, entrou a morte no mundo. Porque Deus fez, logicamente, o ser humano para a imortalidade. Deus, ao criar, ele não fez uma criação imperfeita. Deus sempre faz tudo muito bem feito. Diz o livro do Gênesis que após a criação, Deus viu que tudo era muito bom, muito bem feito. Quem faz gambiarra somos nós, não Deus, né? Às vezes a gente faz gambiarra. Não sei se vocês já fizeram. Quando era criança eu fiz algumas vezes uma gambiarra super legal, a clássica, né? Que é da chinela havaiana, que arrebenta, e o pobre não aceita que uma chinela havaiana arrebenta depois de apenas 7 anos de uso, está quase nova. Então a gente pega um grampo de cabelo da mãe, né? Esquenta no fogão, quando ela está vermelhinha, você
passa assim, fica 0, dura mais 7 anos. Isso é uma gambiarra, mas Deus não faz isso. Deus faz as coisas bem feitas. A morte existe, mas foi uma introdução do demônio na nossa existência. Porém, mesmo para a morte, Deus dá o remédio. E aquilo que era inicialmente uma maldição, a morte, nasceu como uma maldição, Deus a transformou numa bênção. E a morte, então, para o cristão não é mais maldição. A morte não é para ser temida, para fugirmos dela, para transformá-la em um tabu, para não falarmos nunca desse tema. Não. A morte deve ser encarada com otimismo, porque ela é nossa aliada. Por isso muitos santos vão tratar a morte com essa perspectiva positiva. São Francisco de Assis, como nós sabemos, chamava a morte de forma carinhosa. A minha irmã, a morte corporal. Ele estava doido da cabeça? Não, né? Parecia doido, mas não era doido. Dentro dessa lógica cristã da vida eterna, a morte então é nossa aliada, é nossa irmã. Por quê? Porque ela nos dá acesso. A morte não é nada mais do que uma porta de acesso para a vida, com V maiúsculo, para a vida com Deus, para a vida eterna. Quando houve a anterior pandemia a esta que nós estamos vivendo, né, a famosa gripe espanhola, que foi muito mais severa do que a pandemia que estamos vivenciando, matou muito mais pessoas. Uma das vítimas foi um dos pastorzinhos de Fátima, né? Francisco e Jacinta, os dois morreram de gripe espanhola, ainda crianças, vítimas da pandemia. Santos, videntes de Nossa Senhora, no entanto, Deus permitiu a morte precoce desses pequenos. E quando Francisco estava muito doente, ele dizia: mamãe, eu vou para o céu. E ela dizia: não, menino, fala isso não, vira essa boca para lá. Então ele diz: mas mãe, a senhora não me ama? É claro que eu te amo. Então a senhora quer que eu vá para o céu, porque o céu é muito melhor do que aqui. Nossa Senhora já me mostrou. Se nós tivermos esta fé, então vamos encarar a morte de uma forma diferente. Santa Teresa d'Ávila, em um dos seus poemas, ela escreve: morro porque não morro. Essa frase não deve ser interpretada como de uma pessoa maníaco-depressiva, com tendências ao suicídio, né? Talvez hoje um psiquiatra ateu poderia diagnosticar a santa assim, né? Maníaco-depressiva, tendências suicidas, plá, né? Carimbo. Não, é uma frase dita por uma santa, por uma pessoa que estava tão próxima de Deus, que ansiava encontrar-se com Ele de maneira definitiva, de não vê-lo mais como em um espelho, como vai dizer São Paulo. Vejo agora como um espelho, mas o veremos depois face a face. Os santos têm vontade de entrar, têm ansiedade de ir para a vida eterna, e por isso vem a morte não como inimiga, mas como aliada. É preciso pensar nisso, irmãos e irmãs, é preciso considerar essa realidade para vivermos plenamente essa nossa vida, cuidando da nossa saúde, cuidando do que Deus nos deu, mas considerando que quando e como Deus quiser, vai chegar a morte, e que ao chegar, não a recebamos com ansiedade, com medo, com temor, com revolta, com indignação, mas como fizeram as pessoas santas, que a encaremos como uma boa amiga, como uma porta de acesso que nos dará a entrada para a vida eterna. Mesmo quando Jesus faz um milagre, como ressuscitou a filha de Jairo, Ele o faz com essa perspectiva de eternidade, para despertar a fé daqueles que estavam ali, porque aquela menina ressuscitou, mas depois, anos depois, morreu de novo, e aí sim entrou para a vida verdadeira. Que nós também aceitemos o plano de Deus para nós
e que nos preparemos com alegria para esse grande dia de nos encontrarmos com o Senhor. Claro que não precisa ser tão perto assim, né? Ninguém está com pressa desse tanto, né? Mas que nos coloquemos nas mãos do Senhor quando Ele quiser, como fizeram os santos, que seja a nossa hora para nos encontrarmos definitivamente com esse Pai da imortalidade, com esse Pai das luzes, com o Senhor da vida, que nos introduzirá então na vida verdadeira, na vida eterna.